Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Vamos destacar o seu clube de coração. Você está comigo, Juan Rodrigues, nesta manhã, né? O dia está amanhecendo aqui no Rio de Janeiro, na Band Rua Alta. O Fluminense venceu a equipe do Boa Vista por 3-0 no estádio de Los Lários, em Xerém, Baixada Fluminense, aqui do Rio de Janeiro. E o tricolor chegando agora à terceira colocação neste campeonato carioca. Lever Coupe fala sobre a partida de ontem e ainda sobre a condição do gramado, que, segundo ele, prejudicou o andamento do jogo. Em primeiro lugar, o valor da vitória, né? Nos deixa numa situação boa no regional também, mas assim, para analisar tem muita coisa, são muitas situações. Por exemplo, ainda no gramado alto, um gramado diferente, ficou bem mais lento o jogo hoje. Nós pedimos para cortar o gramado, cortaram o gramado, molharam o gramado, mas assim mesmo, comparando com o padrão FIFA, o gramado fica muito pesado. Então o jogo dá aquela... dá a impressão que os jogadores estão cansados, que o time está rolando a bola com preguiça, mais ou menos isso assim. Então, e algumas situações que criadas no jogo eram esperadas, né? E eu conheço muito bem também o Rodrigo, ele foi meu jogador e é um cara muito inteligente. E o time do Boa Vista é um time em conjunto muito bacana, ele joga muito bem também, claro, com pouca contundência assim, mas na verdade é um time bem encaixado, bem treinado. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. Seja bem-vindo a mais uma manhã na Bradesco Esportes FM. Hoje, dia 28 de março, começando mais uma semana depois do feriado de Páscoa, a Semana Santa, né? Muito chocolate. E aqui no Rio de Janeiro, apenas uma equipe invicta, a equipe do Vasco da Gama. Vamos falar dos outros clubes aqui no Rio. Vamos falar agora da equipe do Flamengo. O Flamengo foi o grande derrotado do final de semana, afinal perdeu por Volta Redonda pelo placar de 1-0. Com a derrota sofrida para o Volta Redonda no último sábado à noite pela terceira rodada da Taça Guanabara, derrota por 1-0, gol de Rafael Pernão, o Flamengo chegou a 4 jogos sem vencer na sequência. E para piorar, com a vitória do Fluminense ontem à noite em cima do Boa Vista por 3-0, o rubro-negro saiu da zona de classificação na Taça Guanabara. Ou seja, se terminasse hoje o campeonato, o Flamengo não iria nem para a semifinal da competição. Esse é o Gabriel Esquerdo com o noticiário do Flamengo aqui na Bradesco Esportes FM. E vamos falar do Botafogo, outro que saiu perdedor do final de semana. O comandante alvinegro lamentou também lances capitais da partida que poderiam ter dado a vitória para o Botafogo, como um lance em que o atacante Lucas Ribamar balançou as redes, mas o árbitro assistente marcou impedimento. Na visão de Ricardo Gomes, não chegou a ver o lance da partida no momento da entrevista coletiva ontem, depois da partida em São Januário, mas acredita que este foi um lance polêmico. Outro lance que é bastante reclamado por Ricardo Gomes foi a não expulsão do zagueiro Rodrigo do Vasco da Gama, que já tinha um cartão amarelo e deu um carrinho em um jogador do Botafogo. Bateu bola no travessão, duas boas ações no segundo tempo. Acho que o Rodrigo poderia ter sido expulso, né? Que não foi violento, mas pela situação, né? Essas reclamações do Botafogo ainda colocaria mais um pênalti do Rodrigo sobre o Ribamar, né? Uma bola clara que o juiz acabou dando escanteio. Ele pega primeiro o atacante do Botafogo e depois ele joga a bola para fora, né? O atleta é apenas um mero personagem na frente da bola. O Botafogo saiu perdedor e o Vasco da Gama conseguiu a vitória no clássico. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte.
Cidade do Esporte. Sabadão também é dia de informação na Bradesco Esportes FM. A partir do meio-dia, eu, Juan Rodrigues e toda a equipe fascinada por esportes em 91.1 chegamos com tudo do melhor para você. A prévia da rodada, bancada de opinião, entrevistas exclusivas e muito conteúdo. Vem, vamos nessa! Sábado, de meio-dia às 2 horas da tarde, te encontro aqui na Bradesco Esportes. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. E voltamos com muitas informações do futebol carioca aqui no Rio de Janeiro. Eu sou o Juan Rodrigues, você estará nos próximos 5 minutos de muito conteúdo comigo ao seu lado. E vamos falar da equipe vencedora do final de semana. O grande vencedor, a equipe do Vasco da Gama, invicto na competição. Ranieri Borges chega com informações do Vascão. E após a vitória de ontem por 1-0 em São Januário sobre o Botafogo, o Vasco permanece invicto no Campeonato Carioca e é líder da Taça Guanabara. O Cruz Maltino agora ocupa a liderança isolada da segunda fase da competição estadual. E após a vitória no clássico de ontem, apesar de não ter tido a sua melhor atuação, como vem atuando bem nessa temporada de 2016, o técnico Jorginho elogiou o elenco Cruz Maltino e principalmente o atacante Thales, que marcou mais um gol com a camisa do Vasco da Gama, o seu quarto nesta temporada de 2016, e vem tendo boas atuações. Ele que entrou no time titular em substituição a Riascos, que estava contundido, e há 3 partidas não atua como titular, mas vem ganhando espaço o atacante Thales com essas boas atuações. Ele que no ano passado foi bastante criticado, inclusive pelo mesmo técnico Jorginho, por conta do seu peso e também do comprometimento. No entanto, deu a volta por cima e nessa temporada vem tendo boas atuações. Sem tempo para a folga, o elenco Cruz Maltino se reapresenta hoje em São Januário e já inicia os trabalhos visando o confronto de quarta-feira, outro clássico, segundo consecutivo, agora contra o Flamengo, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Do Rio de Janeiro, Ranieri Borges para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Esse é o Ranieri Borges com informações da equipe do Vasco da Gama. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Vamos destacar o outro lado, o Botafogo, o perdedor da noite, apesar de ter jogado bem, um domínio, mas com certa dificuldade de finalização. O comandante alvinegro lamentou também lances capitais da partida que poderiam ter dado a vitória para o Botafogo, como um lance em que o atacante Lucas Ribamar balançou as redes, mas o árbitro assistente marcou impedimento. Na visão de Ricardo Gomes, não chegou a ver o lance da partida no momento da entrevista coletiva ontem, depois da partida em São Januário, mas acredita que este foi um lance polêmico. Outro lance que é bastante reclamado por Ricardo Gomes foi a não expulsão do zagueiro Rodrigo do Vasco da Gama, que já tinha um cartão amarelo e deu um carrinho em um jogador do Botafogo. Bateu bola na travessão, 2 boas ações no segundo tempo. Acho que o Rodrigo poderia ter sido expulso, né? Que não foi violento, mas pela situação, né? Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Daqui a pouquinho eu volto com muito mais. Comece o dia bem informado. Invada a nossa área comigo, com Roberto Dinamite e com Cristiano Pinho. 10 da manhã, as notícias do clube do seu coração vão deixar você na cara do gol. Futebol e esportes olímpicos estão no Nossa Área. Enquanto marcado, hein? De 10 às 11 da manhã, o Nossa Área é tudo seu. Cidade do Esporte.
Sabadão também é dia de informação na Bradesco Esportes FM. A partir do meio-dia, eu, Juan Rodrigues e toda a equipe fascinada por esportes em 91.1, chegamos com tudo do melhor para você. A prévia da rodada, bancada de opinião, entrevistas exclusivas e muito conteúdo. Vem, vamos nessa! Sábado, de meio-dia às 2 horas da tarde, te encontro aqui na Bradesco Esportes. Quer almoçar bem acompanhado? Meio-dia, o jornal Cidade do Esporte tem um cardápio variado sobre todos os esportes. Eu, Bruna Vitória e Cadu Macri temos todos os ingredientes para matar a sua fome de informação. E se você perder a primeira edição meio-dia, temos o segundo tempo, às 2 da tarde. Cidade do Esporte, o jornal da hora do almoço. Bradesco Esportes. O Bradesco Esporte Clube invade a sua tarde, das 4 às 6. Eu, Fábio Azevedo, Getúlio Vargas, o professor Narigueta, contamos as últimas do esporte. Tudo sempre com muito bom humor. E ainda tem as histórias do Roberto Dinamite, que detona tudo. Então, anota aí. É o Beck, de segunda a sexta, das 4 às 6 da tarde. Duvido que você vai perder essa farra, hein? Vem aí os Jogos do Rio e a Bradesco Esportes FM já reforçou o seu time. Sempre aos sábados, das 10 às 11 da manhã, o Trilha do Pódio conta tudo sobre a preparação da nossa delegação. Fique na Trilha do Pódio aos sábados e conheça quem vai brilhar nas Olimpíadas. Bradesco Esportes. Edson Silva. O Cariocão 2016 na Bradesco Esportes FM é diferente. Edson grita gol, gol, gol. Subiu o tocou de cabeça, dentro da grande área, o Sheik é gol. Vai lá para o Rodrigo, vai no pé direito, o zagueirão vascaíno, preparou, bateu, é gol! É pra cima, toque dinâmico. Cruzamento da grande área pro Fred de cabeça, gol! Olha o Botafogo tenta a jogada ali, o cruzamento da grande área, a bola voltou pro Henrique Pecado, bateu, é gol! A melhor cobertura do Carioca 2016 com a equipe do dono da bola, Edilson Silva. Coloca aí, coloca aí, coloca aí. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 7 horas e 55 minutos, você está na Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte, comigo, Juan Rodrigues, em mais um break local, destacando o seu clube de coração e muito mais aqui na Rádio Seu Esportes nessa manhã no Rio de Janeiro. Hora de falarmos da equipe do Fluminense. Quem chega é o repórter Arthur Boa. Após fazer sua quinta partida pelo Fluminense e 5 jogos de invencibilidade, o técnico Lever Coupe afirma que ainda não tem uma equipe titular definida. Não, acho que não. Mas assim, eu estou procurando fazer o que eu penso em cima disso. Procurar repetir o máximo possível a formação até que você tenha um conjunto que permita você utilizar mais jogadores. Então acho que esse aqui é um dos grandes problemas que a gente tem. É o caso, eu quero fazer um comparativo, claro, grosseiro com a seleção brasileira, que os convocados, ninguém questiona. Todos eles têm qualidade, todos eles são bons jogadores. O problema é jogar no conjunto. Agora, depois do conjunto, aí você consegue alternar mais os jogadores. Então, é simplesmente isso. Esse então Lever Coupe falando que mesmo após esses bons 5 jogos à frente do Fluminense, ainda não conseguiu definir uma equipe para ser chamada de titular. O Fluminense que entrou no G4, né? Grupo de classificação do campeonato da Taça Guanabara para a próxima fase. Vamos falar do Flamengo, a equipe que saiu desse grupo devido à derrota para a equipe do Boa Vista, da equipe do Volta Redonda, na verdade.
depois de ser derrotado mais uma vez, dessa vez por 1-0 para o Volta Redonda no último sábado à noite, o Flamengo chegou a uma marca negativa. São 4 partidas consecutivas sem balançar as redes. O primeiro jogo foi derrota para o Confiança por 1-0, depois empate com o Fluminense em 0-0, derrota para a equipe do Atlético Paranaense na Primeira Liga por 1-0 e no último sábado também derrota por 1-0 para o Volta Redonda. São quase 6 horas sem balançar as redes. O Flamengo tendo uma sequência muito ruim nas competições, não está conseguindo render o futebol que estava rendendo no início da temporada, e muitos culpam o desgaste por causa disso. E vamos destacar o Vascão. Quem chega é o repórter Ranieri Borges. Apesar do mau início de partida reconhecido pelo técnico Jorginho, Vasco da Gama consegue a vitória por 1-0 com gol de Thales, que vem substituindo Riascos e agradando ao técnico Jorginho nessa temporada de 2016. Com isso, o Vasco permanece invicto e líder da Taça Guanabara. Esse é o Vasco da Gama, né? Resta um. O time do Vasco da Gama é o único invicto até aqui na competição. Falar um pouco de futebol internacional. Em final de contrato com o Paris Saint-Germain, Ibrahimovic já confirmou que vai deixar o Parque dos Príncipes na final desta temporada. Entre os interessados tem vários clubes da Premier League, porém o sueco avisou que não pretende ir para a terra da rainha apenas por um breve tempo. Pretende fazer carreira por lá caso aceite alguma proposta. Abre aspas para ele. Existe o interesse de muitos clubes ingleses. Veremos o que vai dar. Mas tem como ser como casamento. Ambas as partes têm que querer muito, disse a BBC. O jogador de 34 anos tem sido associado ao Manchester United, ao Chelsea e à equipe do Arsenal. Falando de Iker Casillas, no final do jogo contra a Romênia, no qual ele fixou um novo recorde de número de jogos pela equipe espanhola, 166, Iker Casillas partilhou nas redes sociais que está num momento marcante na carreira, pois está próximo do final da mesma. Abre aspas. O momento do meu adeus dos gramados está cada vez mais próximo. O tempo passa para todos e não sou exceção, mas continuo gostando de fazer parte de um grupo de tantos jovens. Não sei o meu último ano com a seleção, apenas penso em desfrutar cada dia, disse em texto publicado no Facebook pessoal. Quanto às críticas de que é alvo, Casillas diz que não tem nada a ver com a realidade que ele está vivendo. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 8 horas 26 minutos, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, comigo, Juan Rodrigues, em mais um break local, trazendo muitas informações para você que está aqui na cidade maravilhosa, que está indo trabalhar, está carregando a gente pelo dia aqui no Rio de Janeiro, Petrópolis e afins, outros lugares também. Vamos com informações do seu clube de coração. Vamos começar pelo grande ganhador desse final de semana, a equipe do Vasco da Gama. Sem tempo para descansar após a vitória por 1-0 sobre o Botafogo, Vasco tem pela frente outro clássico, dessa vez o Flamengo, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Clássico que acontecerá na quarta-feira, às 10 da noite. Desce o Vasco, olha o Thales, pé canhoto, bateu, é gol! Edson Treinador, sai do chão. Ah,
Gerson pode chorar, chora mais. Aos 25 agora, tá lá. Vascão tem um, Thales, número 9. Chora. Botafogo, tem nada não. E esse foi o gol do Vasco da Gama, narrado por Edilson Silva aqui na Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte, que deu a vitória à equipe vascaína no confronto diante do Botafogo. O outro vencedor foi o Fluminense. Vamos ouvir o noticiário do Flusão com a voz de Arthur Boa. O atacante Osvaldo chegou ao seu terceiro gol em apenas 2 jogos com a camisa do Fluminense. No meio de semana, marcou 2 vezes contra o Internacional e ontem fez o primeiro gol da vitória por 3-0 contra o Boa Vista. Entretanto, aos 43 minutos do primeiro tempo, o atacante, após uma dividida com o jogador do Boa Vista, acabou sentindo dores na lombar e deixou o gramado, dando lugar a Marco Júnior. Oficialmente, Osvaldo foi substituído por causa de uma pancada no quadril. Será examinado hoje e teremos logo mais um diagnóstico um pouco mais detalhado sobre as consequências desta pancada. Osvaldo, então, podendo ser o único desfalque do Fluminense para a partida dessa quarta contra o Bangu pelo Campeonato Carioca. Lá vem Osvaldo pra bola, tira Osvaldo, vibra, galera! É gol do Fluminense, é gol de Osvaldo, lançamento rápido, partiu como um foguete, Osvaldo, a zaga parou, ele disparou ligeirinho, Osvaldo ligeirinho, pé esquerdo na bola, mexe no placar. Agora o Osvaldo, coração de artilheiro no peito do pé, Boa Vista 0. Esse é o gol do Osvaldo, gol narrado por Carlos de Souza, como você ouviu aí e ouviu também no noticiário do Fluminense com o Arthur Boa. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Daqui a pouquinho eu volto com muito mais informações para vocês. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. Você está na Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte. Muito bom dia para você e venha que tem muito conteúdo falando do seu clube de coração e muito mais aqui na Rádio Seu Esporte comigo, Juan Rodrigues, em mais um break local. Vamos começar com informações da equipe do Botafogo. Perguntado se uma derrota diante de um grande rival, mas com uma boa exibição, ameniza para a partida diante do Volta Redonda, quarta-feira, pela 4ª rodada da Taça Guanabara, técnico Ricardo Gomes deu esta resposta. Ameniza até a página 4, né? Na quarta-feira temos que ganhar bem.